graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui, com as graças de Deus, com a permissão do Eterno, para levar uma mensagem com certeza edificadora a todos os nossos amados irmãos. Quero agradecer primeiro a Deus por me dar mais essa oportunidade de compartilhar com vocês mais esse estudo acerca da verdade essa que está aqui na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Eu creio que você está vendo aí já o tema, do nosso vídeo, O pecado é a transgressão da lei. Exatamente. E antes que nós entramos aí no assunto, peço a cada um de vocês que se inscrevam em nosso canal Reconciliados em Cristo. Se você achar que os nossos estudos são edificadores, se inscreva aí no canal, compartilhe, deixa seu like aí para que o YouTube possa entender que está sendo relevante aí a nossa mensagem. Então faça isso aí para que fortaleça o nosso canal. Olha, o pecado é a transgressão da lei. Olha, Ivan, que lei é essa? É a lei de Moisés, mas lá na denominação onde eu faço parte, onde eu congrego, o pastor, o padre, me disse que o pecado é beber, é xingar e tudo isso, vestir um short curto, uma camiseta cavada, cabelos comprido, curto, pintado, tudo isso aí ele disse que é pecado. Mas aí você vem dizer que o pecado é a transgressão da lei. Olha, abençoado, é lógico que ele não vai falar a verdade para você. É lógico que ele não vai te falar a verdade, mesmo ele sabendo. Por que que ele não vai falar essa verdade para você? Porque o dia que você conhecer a verdade que está aqui na Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus, você vai deixar aquele local que ele chama de igreja e não volta lá mais. Porque a verdade vai estar na Palavra de Deus, a verdade vai estar escrita, não em letras de pedras mais, mas em carne, na tábua do seu coração, ou seja, no seu entendimento. Então, pessoal, eu também já, há muitos anos atrás, entendia assim, que pecar era beber, era vestir uma roupa que não devia, o cabelo comprido, rapado, sei lá, uma mulher andar de bicicleta, uma mulher vestir uma saia curta, tomar uma cerveja, fumar um cigarro, isso aí, eu também entendia que era pecado. Olha, pode, com certeza, muitas dessas coisas, ou todas elas, jogar futebol também, era pecado, mas isso aí hoje já estão permitindo, as chamadas igrejas já estão permitindo, porque lá doutrinas, disciplina de homens e não de Deus, muitas vezes aí, no passado aí, eu participava de algumas denominações e falava, olha, você está em pecado porque você está vestindo assim, falando isso, xingar, tudo isso daí. Mas quando a graça de Deus me alcançou e eu tomei conhecimento de toda a verdade, os olhos do entendimento, a mente de Cristo ativada em mim, ela me revelou toda a verdade e hoje eu sei que pecar era a transgressão da lei. Aqui está no tempo presente, mas pecar era a transgressão da lei. Por que que era, Ivan? Porque essa mensagem do pecado, ela foi falada para um período de tempo, para um povo. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 15, se eu não me engano 24, você vai ver que Jesus de Nazaré disse assim, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós somos filhos de Deus. Então, essa mensagem do pecado não é essa questão do pecado, que é a transgressão da lei, não é para nós nos dias de hoje. E vamos entrar ao assunto aqui propriamente dito, E desde já, eu peço a cada um de vocês aí que abre a sua Bíblia aí, Em 1 João 3,4, e me acompanhe na leitura, para que não fique aqui só no meu entendimento, porque há variedades de Bíblia, cada uma traz de repente, diferente, mas
O entendimento é um só. Algumas pessoas dizem, olha, você está falando isso aí, mas você está entendendo errado. São pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. É você, nossas ideias não batem. Olha, por que não bate? Porque um está praticando a lei e outro está na graça. Então não vai bater, são dois pactos diferentes. Então os pactos vão se chocarem aí, não vai dar o mesmo entendimento. Nós que estamos em graça, nós temos a mente de Cristo, bastamos apenas ativar. As pessoas que estão dentro de um sistema religioso também têm a mente de Cristo. Basta apenas ativar ela, deixar ela em funcionamento. Deixa ela em funcionamento, que você vai ver as maravilhas que é a graça de Deus. Abra sua Bíblia aí, abençoado. Em 1 João 3,4, olha o que está dizendo. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Está escrito aqui na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia, e de todas elas. Há diferença entre Bíblias, mas o sentido da mensagem é uma só. É um só. O entendimento é um só. O pecado era a transgressão da lei. A lei de Moisés, que veio com ordenanças, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. São 613 ordenanças. Quem daria conta? Quem dá conta de cumprir tudo isso daí? Só Cristo que veio, ou seja, o próprio Deus que veio aqui em carne e sangue, debaixo de lei. Ele disse certa vez, não pensais que vim abrogar a lei e os profetas. Não vim, mas vim cumprir. E ele foi o único que cumpriu todas elas. Todas elas, 613. Nós iremos ver aqui, ainda nesse estudo, né, que Tiago fala que se aquele que não cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, será culpado de toda ela. Então, abençoado, nós já vimos aqui, todo aquele que peca, transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso fala que você está bebendo, você está fumando, você está em pecado, você pega e mostra isso aqui para ele, peça explicação para ele. Não que eu queira que você vá para o boteco, enche a cara de cachaça, não que eu queira que você mete a cara no cigarro, porque isso aí vai fazer mal apenas para você e sua família. Isso sim, você vai estar fazendo algo ruim para você e sua família. Isso não é bom, eu não te aconselho a fazer isso. Mas dizer que isso é pecado para com Deus, não. Dizer também que Deus está agradando de você deixar sua família ir para os botecos, ir para as bocas de fumo, fumar, jamais. Eu simplesmente estou dizendo aqui que pecar é a transgressão da lei. Não estou induzindo ninguém a andar no caminho do erro, ir para o erro. Não estou dizendo isso aqui. Olha aqui, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, a lei dos mandamentos, né? Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você está transgredindo a lei. Muitas das vezes, Jesus de Nazaré disse assim, o que disse a vossa lei? Aí eles disseram, né? E nós iremos ver aqui também. Vamos continuar aqui com o nosso estudo aqui. 1 João 1,8. As pessoas aí estão dizendo, né, que estamos em pecado. Olha aqui o que está dizendo aqui. Vamos ler aqui, vamos explicar também. 1 João 1,8. Se dizermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, se dizemos que não transgredimos a lei, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É o que está dizendo isso aqui. Porque nós acabamos de ver que o pecado era a transgressão da lei. E João aqui está afirmando. Aqui já era após a morte e ressurreição de Cristo. Ah, mas se o pecado Jesus levou e cravou no madeiro, então por que João aqui em 1 João 1,8 está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos
a nós mesmos e a verdade não está em nós? Porque o juízo de Deus só veio no ano 70. Então, ali foi julgado todas as transgressões, os pecados, ali foi posto na balança todos os seus pecados, todos os pecados, os nossos, nos dias de hoje, não, porque nós não estávamos lá quando o juízo de Deus foi executado no ano 70. Nós não estávamos lá. Jesus, quando morreu na cruz, ele decretou a sentença do fim do pecado. Em Daniel 9, 24 a seguir, você pode ler lá, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a santa cidade. Se você ler, você vai entender, para fazer cessar as transgressões e dar fim ao pecado. Isso ocorreu. E também fala, se eu não me engano é Daniel 2, fala que desde a saída daquela ordem, 70 semanas, eu tenho vídeo aí falando acerca das 70 semanas de Daniel, e se você souber fazer uma matemática, você vai ver que no ano 70 foi cessado as transgressões e foi dado fim ao pecado. Foi assim que foi feito. 70 semanas são anos proféticos. Não é de acordo com o nosso entendimento, assim, literalmente. São anos proféticos. Vou ler de novo aqui. 1 João. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, se dissermos que não transgredimos a lei. É o que está dizendo, porque nós acabamos de ver que o pecado era a transgressão da lei. Era, no passado, para aquele povo. Mas, olha aqui agora, abençoado. O que está dizendo o mesmo escritor? 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Você está vendo, abençoado? Se você analisar os 2 capítulos, os 2 versículos, dá contradição, se você não tiver olhos iluminados, a mente de Cristo ativada. Porque o mesmo escritor está dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Isso é na mesma carta. Um é capítulo 2, um é capítulo 1, outro é capítulo 2. Na mesma carta. E aqui você pega aqui 1 João 2, 24, levando ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro. Como que numa ele fala que se não tem pecado, enganamos a nós mesmos, e na outra ele fala que ele levou os nossos pecados? Por quê, abençoado? O pecado era transgressão da lei. Não era fumar um cigarro, não era embebedar, nada disso. Era errado a pessoa se embriagar? Era, e é, e sempre será. Mas, em se falando de pecado, era a transgressão da lei. Mas nós hoje não estamos mais debaixo de lei. Nós estamos em graça. Nós reinamos em vida. Nós somos salvos. Ou na verdade, nosso espírito nunca nasceu em situação de condenação. Porque o pó volta ao pó, volta à terra, e o espírito volta a Deus. Por que ele volta a Deus? Porque ele já esteve lá, sempre esteve lá. Então é assim que nós em graça entendamos. Vamos dar continuidade aqui. 1 João 3, verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, olha só. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do pecado. Eu fiz um vídeo aí mais específico falando acerca disso aqui, né? Quem comete pecado é do diabo. Os amados irmãos podem estar lá e acessar aí o canal e assistir na íntegra aí. Então, abençoado, olha aqui, como que pode? Se você chegar para uma pessoa que ainda está dentro de um sistema religioso
e falar para ele que não tem pecado, ele vai assustar. E ele vai falar, não, eu tenho pecado. Então você pega essa passagem aqui, 1 João 3,8, fala, então, quem comete pecado é do diabo. Você é do diabo? Ele fala, não sou. E aí? Vai criar uma confusão que ele não vai dar conta de resolver. Porque ele não entende que o pecado era a transgressão da lei. E o que esse texto aqui está dizendo? 1 João 3,7, 3,8 melhor. Quem comete pecado é do diabo. Ou seja, quem transgride a lei, quem comete pecado, transgride a lei. Quem transgride, e o pecado aqui é a transgressão da lei. O diabo aqui é a lei. A lei, o que é o diabo? O diabo é adversário, opositor, Satanás, acusador, e ambos são um só. Quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é da lei. E nós não somos da lei, porque nós já vimos aí que a lei foi dada a Moisés para os judeus, e não para nós. Nós temos a graça de Deus sobre nós. É assim que nós entendemos. Então, 1 João 3,8, quem comete pecado é da lei, ou seja, é do diabo. A lei era contrária àquilo que, que Deus queria para nós. Mas a lei foi dada por causa das transgressões que se praticavam naquela época. O povo caiu em prostituição e tantas coisas erradas que foi necessário Deus permitir que Moisés estabelecesse a lei para punir aquele que errasse. Não é assim no nosso dia a dia de hoje? As nossas leis aqui na terra, é assim. É assim nos nossos dias também, hoje aqui. As pessoas cometem erros, as leis são feitas para punir quem fura um sinal vermelho, quem anda em alta velocidade, quem bebe e dirige embriagado. As leis também, nossa, terreno aqui, foi feita para punir quem transgride, quem não anda de acordo com o necessário. Para isso que também Moisés, por permissão de Deus, trouxe a lei sobre os judeus. Porque não era essa a vontade de Deus ficar punindo ninguém. Não era essa e não é nunca essa vontade. Ele jamais teve prazer na morte de um ímpio. Jamais. Então, abençoado, pega essa passagem aqui de 1 João 3, verso 8, e pergunta para seu líder religioso. Primeiro você pergunta, fulano, você tem pecado? Ele vai falar, tenho. Aí você pergunta depois, você é do diabo? Ele vai falar, não. Aí você pega e mostra. Não mostra antes não, porque senão ele vai tramar, ele vai organizar. Então, quando nós em graça falar com essas pessoas, não estou aqui para maldizer deles não, dos nossos amados irmãos que estão lá ainda não. Mas alguns líderes lá tem que ser diferente com ele, o tratamento tem que ser diferente. Então, quando nós, em graça, que conhecemos já a graça, for conversar com eles, nós temos que ter um gancho para enganchar e não deixar ele escapar. E esse gancho, nesse momento, nesse versículo aqui de 1 João 3,8, é o quê? Pergunta para ele, você tem pecado? Ele vai falar, tem. Você tem pecado? Tem. Aí você fala, eu não tenho. Aí você pergunta para ele, você é do diabo? Ele vai falar, não. Aí você pega e mostra o versículo. E é assim que nós temos que trabalhar em cima deles. Porque ele não vai ter como ele sair. Ele não vai ter coragem de assumir o que ele falou. Ele vai inventar um punhado de coisa. E isso aqui vai se tornar para ele como se fosse uma sopa de cascalho. Ele não vai engolir, não vai descer bem. Ele vai ficar na berlinda. Então, pessoal, vamos continuar lá. Abra aí, João 3, verso 8. Tem aquela passagem, né? Em que a mulher foi apanhada em ato de adultério, né? Aí, para testar Jesus, eles trouxeram ela perante ele. Olha como foi. E os escribas e fariseus trouxeram
ler uma mulher apanhada em ato em adultério. E pondo lá no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos manda Moisés, olha aqui, na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? E na lei manda Moisés. Moisés estava vivo aqui? Não. Já havia morrido, ó. Então, entende-se que era a lei de Moisés. Não era propriamente o Moisés. Era a lei que dizia isso aqui. E os escribas e os fariseus, eles eram muito entregues à lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, eles tinham muito zelo com a lei, mas sem entendimento. Olha aqui o que diz aqui. Isso era a lei de Moisés. Foi pego em ato de adultério. Se isso fosse praticado nos dias de hoje, como que seria o nosso mundo? Como que seria aí? O que mais acontece? Infelizmente, o que mais acontece. Como que seria? Dentro das próprias denominações, seria um apedrejamento terrível. Mas as pessoas cumprem um pouco da lei e não cumprem outros. Vamos continuar aqui. Isto João 3, João 8, verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistência perguntaram-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, aquele que primeiro dentre vós não transgride a lei de Moisés, atire a primeira pedra contra ela. Saíram todos, porque todos transgrediam a lei. Não é que todos bebiam, não é que todos fumavam, não é que todos jogavam futebol, não é que todos jogavam videogame, não é que todos iam para o forró. Não. Quem transgride a lei. E se você pegar os 5 primeiros livros aí da sua Bíblia, você vai ver Levítico, Deuteronômio aí, principalmente as leis aí sendo estabelecidas. Então, é o que Cristo disse aqui. Aquele que dentre vós está sem pecado, ou seja, sem transgredir a lei, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Ninguém atirou, porque todos transgrediram a lei. É o que está dizendo aqui. A lei de Moisés, abençoado, eu creio que você já ouviu dizer aí que era olho por olho, dente por dente, como diz em Êxodo 21, 24, 25. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpes por golpes. Assim era a lei de Moisés. Olha o que diz Tiago aqui. A lei de Moisés era 613 ordenanças. Olha o que diz Tiago. Tiago 2, verso 10. Porque a qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torne-se culpado de toda ela. Ou seja, se você cumpre a lei 612 e deixa de cumprir uma só, você é culpado de toda a lei. E quem conseguiria cumprir toda a lei? Ninguém. Somente Cristo. Porque ele mesmo disse: eu não vim abrogar a lei nem os profetas, mas cumprir. Aí depois que ele cumpriu, para quê? Já não serve para nada. Mas as pessoas ainda se encontram cumprindo lei, as ordenanças aos judeus. Estão debaixo de maldição. A palavra de Deus diz que, acho que Gálatas 3:10, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. De repente você não sabe por que algo anormal, de ruim está acontecendo na sua vida. Dê uma olhada nisso daí. Observa aí o que é lei de Moisés. O que era a lei de Moisés? Que foi
estabelecida para os judeus e não para a igreja de Cristo. Que nós somos a igreja de Cristo. Igreja essa que foi fundada sobre os fundamentos dos apóstolos, né? E dos profetas. Mas quem estabeleceu? Foi Cristo ressuscitado. Foi Cristo. Porque certa vez ele falou para Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esse fundamento edificarei a minha igreja. Aí os católicos pegou, opa, Pedro é o primeiro papa da nossa igreja. Não, ele falou sobre essa pedra, ou seja, sobre esse fundamento, sobre esse princípio, edificarei a minha igreja. Ou seja, qual é o princípio? Qual era a pedra? É o próprio Cristo. Ele era a pedra. Ele era o fundamento. Era, é e sempre será. Ele era, é e sempre será. Ele não está dizendo que é o Pedro responsável por fundar a igreja, não. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que sobre esta pedra, ou seja, sobre este fundamento. Romanos, vou ler Tiago e ler Romanos para dar um melhor entendimento. Olha aqui, Tiago, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de toda ela. A gente já comentou. Mas aí você pega, Tiago, a gente sabe que era um apóstolo da lei. A gente deve ler, é bom ler, é bom a gente ler e tem os olhos iluminados para entender o que serve para nós ou não. A mensagem dele era a mensagem da circuncisão para os judeus. Algumas coisas lá a gente aproveita, é lógico. Amar o próximo, é lógico, sempre. Isso aí nunca vai mudar. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso nunca vai mudar. E o próximo como a ti mesmo, isso nunca vai mudar. É uma lei universal. Agora, o que diz Romano aqui? Romanos 10, verso 4. Por quê? Paulo era o perseguidor da igreja de Cristo, dos discípulos, né, da igreja de Cristo. Mas ele foi levantado para trazer a mensagem da graça. Ele foi levado ao terceiro céu. Ele mesmo disse, se no corpo ele não sabe, se fora do corpo ele não sabe, mas Deus sabe, né? Ele foi levado ao terceiro céu e lá ouviu da boca do Cristo ressuscitado palavras inefáveis, né? Então, ele trouxe essa mensagem aqui também. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós não temos que estar mais cumprindo as obras da lei, igual são aí dentro do sistema religioso. Nós estamos em graça. Não existe mais esse negócio de jejum, batismo nas águas, orar no monte. Não existe isso mais. Isso era da lei, isso era para um povo. Certa vez Jesus, conversando com uma mulher samaritana, a mulher perguntou, vejo que és profetas. Nossos pais adoraram no monte, vós diz que é em Jerusalém. Ele fala, mulher, crê-me, a hora vem. Que nem no monte, nem em Jerusalém adorai o Pai. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Mas a hora vem, e é agora, e já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, é em espírito e em verdade que nós adoramos o Pai. Não no monte, não cantando, não dançando, não rodopiando, nada disso, é espírito e verdade. Então, o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Se você crê, abençoado, eu creio que a partir dessa mensagem, não por mérito meu, mérito do Espírito Santo de Deus, da mente de Cristo ativada em você, vai falar, opa, para aí, é o que está escrito que você tem que crer, não é no que eu estou falando. Eu apenas estou aqui como um instrumento sonoro para te fazer, ativar aí o seu raciocínio. Porque de repente até para confrontar a minha mensagem, você pega na Bíblia para ver se eu estou falando verdade ou não. De repente até por isso aí, opa, você vê, está falando verdade. E você não vai ter como falar nada, porque está escrito. E está escrito, o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Porque Cristo veio, Cristo disse, não vim abrogar a lei nem os profetas, mas vim cumprir. Aqui o fim da lei é Cristo, ou seja, cumpriu. Ele disse no madeiro, está consumado. E consumou sim.
Romanos 4, verso 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então nós não estamos mais debaixo da lei, porque o fim da lei é Cristo. Porque a lei opera ira. Vocês viram anteriormente aí, lê de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente Deuteronômio, Levítico, você vai ver aí as ordenanças da lei, como que era. Opera ira. São tantas coisas lá que você fala, isso aqui é um absurdo, mas era lei. Para que essa lei veio? Justamente porque o povo estava se desviando do caminho do Senhor, praticando atos abomináveis aos olhos do Mestre, do Criador. Então foi estabelecido, sim, uma lei para punir aquele que errasse. Romanos 4,15, porque a lei opera a ira. A lei. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, nós não estamos mais debaixo de lei. Então não há transgressão. Não há transgressão. Mateus 5, verso 17. Aqui está dizendo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar a lei, mas cumprir. E ele cumpriu. Já falei também, né, em Daniel 9:24, mas eu vou estar lendo aqui para os irmãos aqui entender melhor. Abra sua Bíblia aí em Daniel 9, verso 24. Olha o que está dizendo aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. E salvar, e selar a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo. O Santíssimo já foi ungido. Jesus, quando esteve aqui, certa vez uma mulher lavou seus pés e ungiu ele e lhe enxugou com seus cabelos. Ele foi ungido, sim. Então, como que você vai confrontar essa verdade aqui? Você vai achar que ele vai vir no futuro e vai ser ungido? Não, ele já foi ungido. Já foi ungido. E não tem como mais ele ser ungido. Não tem. 25, sabe e entende. Vou ler de novo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados, que era lá também. E para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Se você fizer as contas, você vai ver. Se você não quiser fazer as contas, você vai no nosso canal Reconciliados em Cristo. Tem uma mensagem lá falando mais especificamente dessas 70 semanas aí. João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira. Ele não disse vai tirar. Ele disse que tira o pecado do mundo. E nós já lemos ali que ele levou sobre o madeiro os pecados nossos. Não, nós já nascemos, já não tinha mais pecado no mundo. Porque aqui disse aqui, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já morreu, ressuscitou e já levou. Então quando nós nascemos, não nascemos em pecado. Quem falar para você que você nasceu em pecado, que você está em pecado, está mentindo. 1 Pedro 2,24. Olha aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Os nossos quem? É meu, seu? Não, aqui quem está falando aqui é Pedro. É Pedro que está falando aqui. Ele era ministro da circuncisão. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fôssemos sarados. Está vendo, pessoal? Como
Pega isso daqui e apresenta para o seu líder religioso que fala que você ainda está em pecado. Sabe por que eles vão falar isso aí? Porque no dia que eles não vão falar, por quê? Quando você conhecer a verdade, você vai deixar de abastecer os cofres deles. Você vai deixar de levar seu dízimo, sua oferta, e eles vão ter que ir para o cabo da enxada. Eles jamais vão revelar isso aqui para você. E eles vão falar para você que isso aí é necessário revelação. Ou seja, revelar algo que está aqui claramente escrito. Revelação. Não, isso é revelação. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que pode entender isso daí. É assim que eles agem na sua vida. É assim que eles vão agir na vida de muitas pessoas. E as pessoas cegamente acreditam. Porque há muitos anos vem ouvindo aquelas coisas repetidas. E muitas das vezes você quer ler sua Bíblia em casa, eles põem medo também. Cuidado na hora que você for ler sua Bíblia, hein? É assim que agem. Cuidado, muito cuidado. Cuidado que não é do jeito que você está entendendo. E as pessoas com medo, não. Tem que acreditar no que o líder fala. E aí as pessoas estão sendo levadas para dentro de um cativeiro com uma ovelha e sendo tosquiadas a sua lã. Infelizmente isso aí está acontecendo. Mas nós, em graça, não estamos aqui para maldizer de ninguém. Estamos aqui para que as pessoas tenham conhecimento de toda a verdade. Ok, abençoado? Então, o pecado é a transgressão da lei. Não é você beber, não é você roubar, não é nada disso. Mas se você fizer, você vai pagar o que fez. Ok? Graça e paz a todos os irmãos abençoados aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, faça o seu comentário, né? Ative o sininho, marca aí em todas, para quando a gente gravar novos vídeos, o YouTube encarregar de informar você que novos vídeos do canal Reconciliados em Cristo foi postado. Ok? Graça e paz. Graça e paz.